Você entraria numa caverna escura, fria e isolada, sem saber o que tem lá dentro? Agora, imagine você entrar lá e dar de cara com uma pilha de ossos e sapatos de crianças. Hoje, você vai conhecer as 3 explorações em cavernas mais assustadoras já registradas em vídeo. Fique até o final, porque uma delas vai mexer com a sua cabeça. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. No dia 6 de maio de 2019, o youtuber Connor Kelly publicou um vídeo dele explorando uma antiga mina de ouro abandonada de McCoy, no deserto de Nevada. A ideia era fazer um passeio diferente, divertido e cheio de aventura com sua família. Mas o que eles encontraram lá dentro transformou a experiência num verdadeiro pesadelo. A exploração começou de forma tranquila, com todos em silêncio para evitar qualquer desabamento. Mas, com pouco mais de 1 minuto dentro da mina, Connor percebeu algo incomum refletindo no fundo do túnel. So, do you see that reflection? They're trying to... Oh. Oh, Jesus, what? It's shoe. Oh, Look, is that like a fossil? Dead animal or human? okay. Wait, don't move, Wyatt. Quando se aproximaram, descobriram uma pilha enorme de sapatos jogados no chão, junto com mais um monte de ossos espalhados por cima. That's a bone right there. Actually, there's quite a few bones in this. E o que torna isso ainda mais estranho é que não eram 1 ou 2 pares de tênis, e sim uma grande variedade deles. Havia sapatos modernos, outros bem antigos, modelos que pareciam ter mais de 30 anos. E no meio dessa bagunça sinistra, eles encontraram uma coluna vertebral quase intacta. So this is water filled with... It is gonna be great. So we can't trust this. You don't stand any closer. Isso foi o suficiente para que todos saíssem correndo dali. O vídeo termina sem explicação. Connor não deu mais detalhes na descrição. Ele até postou outros 4 vídeos depois, mas nunca mais voltou a falar sobre esse assunto. Isso levantou muitas teorias, como a de que a mina era usada por um serial killer para descartar corpos. Essa teoria foi reforçada por comentários dizendo que sapatos costumam aparecer em casos de desaparecimentos, como os documentados na série Missing 411. A verdade é que nunca saberemos. Já fazem 6 anos desde que o vídeo foi postado. Desde então, Connor desapareceu da internet e o mistério continua sem resposta. James e Edward, irmãos por trás do canal Action Adventure Twins, são especialistas em explorar cavernas perigosas desde o início de 2020. Mas, em 2022, um deles quase não saiu vivo de uma de suas explorações. Em janeiro daquele ano, eles decidiram explorar a parte mais estreita da popular caverna Patty Jones, na Geórgia, conhecida por um nome nada convidativo, Nervous Breakdown. Eles já haviam explorado partes desta caverna várias vezes antes, e até encontraram uma cachoeira subterrânea durante uma de suas expedições. Eles estavam bastante confiantes em sua capacidade de navegar por esta caverna. Mas, ao contrário de suas aventuras anteriores, desta vez eles iriam enfrentar uma das sessões mais difíceis. No início, as coisas estavam exatamente como esperado, com a dupla passando pela entrada estreita e claustrofóbica para chegar à primeira área aberta da entrada da Patty John. I think Nervous Breakdown is going to be just as bad as it sounds. Whoa, entrance room. All right, we got the first climb up here. Mas não demorou muito para que a caverna começasse a se fechar novamente, forçando os dois a se espremer. Após quase meia hora rastejando por passagens minúsculas,
Chegaram a uma sala com um buraco profundo no centro. Eles tiveram que andar com cuidado ao redor desse buraco para poder continuar. Um único erro e os dois poderiam cair nesse buraco e provavelmente se machucar. E devido à falta de apoio seguro ao redor do buraco, seria quase impossível para outra pessoa puxá-los para fora. Depois de passar por esse obstáculo, eles finalmente chegaram no seu objetivo. Mas o problema é que a área ao redor dessa entrada havia desabado há algum tempo, tornando muito difícil descobrir o caminho à frente. Depois de procurar um pouco, Edward finalmente encontrou a entrada real. Ele estava ansioso para descobrir o que tinha lá embaixo e começou sua descida. Seu irmão ficou para trás por segurança caso alguma coisa acontecesse. Depois de descer por alguns minutos, Edward chamou seu irmão, mas não teve nenhuma resposta. Oh, a rope. What? Where does that go? Oh, that's interesting. That is interesting to say the least. I found a rope. Huh. Oh, I don't hear James anymore. Uh-oh. Edward estava agora perdido em uma seção desconhecida da caverna, sem ter como contatar seu irmão. Enquanto Edward tentava manter a calma, percebeu que estava completamente perdido. As paredes e túneis eram todos iguais. Ele andava em círculos, tentando encontrar qualquer pista de onde estava. A cada minuto, aumentava o risco de ele ficar preso num buraco, se machucar ou simplesmente cair num desnível oculto. James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. Até que, por sorte, ele viu uma fita no chão. Uma pequena fita que ele lembrava ter visto na descida. It's just a jumbo maze. The tape, yeah. Okay, this tape looks familiar. Isso deu uma direção. E finalmente, após quase uma hora separado, ele ouviu o som que mais desejava. A voz do irmão. James! Oh! You're over here? Oh! Dude. This place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude. I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. Eles se reencontraram e saíram juntos dali, mas, dessa vez, muito mais cautelosos. Eles ainda continuam explorando cavernas no YouTube, mas agora com muito mais cuidado. Em janeiro de 2014, um grupo experiente de exploradores de cavernas decidiu enfrentar a Lost John's Cave, uma caverna gigantesca na Inglaterra que se estende por quase 5 quilômetros e desce mais de 200 metros abaixo da terra. Estava indo tudo muito bem no início, com o grupo usando o equipamento que trouxeram para continuar com segurança, até chegarem a uma seção da caverna chamada Tubo. Essa seção era excepcionalmente estreita e exigia que os exploradores rastejassem de bruços. E, para piorar a situação, ela também estava parcialmente submersa na água, tornando difícil ver e respirar. Mesmo assim, o grupo decidiu continuar. O membro mais magro do grupo foi primeiro e conseguiu chegar do outro lado sem problemas. O próximo membro que tentou fazer a passagem foi Bob Johnson. Só que ele não teve a mesma sorte. Ele já tinha tido problemas com as seções mais largas da passagem. E quando ele tentou passar pelo trecho chamado tubo, ele acabou ficando preso.
De algum jeito, ele conseguiu alcançar a parte mais estreita desta seção traiçoeira. Mas foi aí que sua sorte acabou. Ele ficou completamente preso da cintura para baixo e qualquer tentativa de se libertar só piorava a situação. E como se isso não fosse suficiente, Bob agora tinha que lidar com algo muito mais assustador. A água que corria rapidamente. A água torna qualquer aventura em cavernas 10 vezes pior. Em uma caverna seca, mesmo se você estiver preso, você ainda tem tempo para pensar e bolar um plano para sair dali. Mas quando a água começa a subir, a situação muda de ruim para uma situação de ameaça ainda maior à vida. O verdadeiro perigo com a água é que você tem apenas alguns minutos antes que o afogamento se torne uma possibilidade muito real. E Bob sabia dessa possibilidade, e a situação dele estava cada vez pior. A água estava rapidamente enchendo seu traje, tornando ainda mais difícil passar. Mas, quando a situação parecia desesperadora, um dos membros teve uma ideia que acabou salvando a vida de Bob. Em vez de empurrá-lo para frente, os membros atrás dele tentaram puxá-lo de volta, e felizmente deu certo. Mais tarde, ele revelou em um comentário que ele e os 2 membros que o puxaram de volta haviam rastejado por mais 3 horas para sair da caverna por uma saída diferente. E mesmo depois de sair fisicamente ileso, Bob relatou que nunca mais foi o mesmo. E ele também diminuiu a prática de espeleologia e adotou um hobby muito mais seguro, o ciclismo. E agora parece estar indo muito bem. Curtiu essas histórias? Então, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. E se quiser ver mais casos bizarros, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aí na tela. Até o próximo vídeo. Te vejo lá.